Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã, amém? Nós louvamos o nome do Senhor pela alegria que temos de poder, mais uma vez, queridos, estarmos na casa do Senhor. Esse é um privilégio para poucos, e podermos ouvir a voz de Deus, né? Já na manhã desse domingo, através do pastor Daniel, mostrando para nós a riqueza, da grandeza da palavra de Deus e como nós podemos crescer nessa palavra. Eu tentei conectar na internet ali que eu queria ler um texto para os irmãos mais para frente no estudo, mas não consegui. Eu não sei o que aconteceu ali na hora de conectar na internet ali, eu não consegui porque simplesmente eu ia digitar os dados e é como se o teclado não existisse. Tem umas coisas que acontecem com essa tecnologia que a gente não entende. Mas nessa manhã nós vamos meditar um pouco sobre humildade. E a pior coisa para alguém que vai ensinar ou pregar é falar daquilo que ele ainda não é. Essa é a pior parte de quando nós nos deparamos com as Escrituras. Porque quando você vai estudar sobre humildade, você vê que você é um pecador miserável naquela área. E isso é o que mais mata aqueles filhos de Deus que querem ensinar a verdade. Que agora eu tenho que ensinar para vocês como ser alguém humilde, não sendo, mas procurando ser, pela misericórdia de Deus. E essa é a parte difícil, mas se Deus nos chamou para ensinarmos a verdade, nós temos que engolir o nosso orgulho e ensinar para os irmãos nessa manhã o que é humildade, à luz das Escrituras, e como você deve viver cheio e pleno de humildade ao olhar para o Salvador. O grande problema da humildade é que você vai ver é que a melhor forma de você aprender sobre humildade é olhando para Cristo, obviamente, mas é olhando para o orgulho. Nós somos terríveis. Eu já disse para os irmãos, conseguimos cometer pecados piores que os demônios, mas no orgulho nós dois somos iguais. Pense nisso. Quando você é orgulhoso, você é como um demônio. Porque esse foi o pecado que acendeu o inferno. Satanás não cai porque ele estuprou alguém. Satanás não cai porque ele xingou alguém. Satanás não cai porque ele roubou de alguém. Satanás cai porque ele foi orgulhoso. Pense nisso. É por isso que nós temos em pouca conta o pecado. Porque quando nós olhamos assim, orgulho, o que que nós pensamos? Nós pensamos no orgulho naquela pessoa assim, aquela pessoa que se enche o peito, entende? Esse é orgulhoso. Mas nós nunca pensamos numa pessoa que é piedosa. Ai, tadinho dele. Ai, porque essa pessoa não está sendo orgulhosa, ela está sendo humilde. A gente pensa isso, mas às vezes a raiz do orgulho está por trás daquela falsa piedade. Nós vamos ver isso. Então, quem lê o livro, né, quem tem acesso ao livro aí, Homens Sábios, né, que está aí no grupo da igreja e pôde dar uma lida, qual é o foco do autor? Como eu disse, o livro foi escrito para homens, né, porque são homens sábios, e o foco dele é mostrar que quando você está aprendendo acerca da palavra de Deus, está sendo corrigido pela palavra de Deus, seja você lendo ela, seja você ouvindo alguém pregando ou dando uma aula sobre ela, você tem que ter uma postura humilde, porque você não sabe tudo. E nem tudo que você sabe, pensa que é verdade, pode ser verdade. Até porque você, de repente, não conhece o original. E a palavra no original pode te dar um entendimento errado daquilo que você está ensinando. Ou seja, você pode ensinar a coisa certa no texto errado por não conhecer o original. Eu quero te dar um exemplo. E vai falar sobre a humildade de Cristo. A palavra kenosis, ela quer dizer esvaziar. Mas no traduzido para nós assim, e ele esvaziou-se de si. Ela é traduzida assim, mas não é isso que a palavra quer dizer no original. No original, esvaziar é o quê? É tirar. Eu vou esvaziar essa garrafa de água aqui. O que você faz? Você tira. Mas no grego, a kenosis é colocar algo onde não tem. Você viu? Se você ler o texto, você vai entender que o texto está falando sobre humildade. Mas ali, se você falar que Jesus tirou alguma coisa dele, você vai errar. Porque ele não se esvaziou. Ele acrescentou algo que ele não tinha, que foi a sua forma corpórea, porque ele não tinha corpo. Ele era espírito como o Pai é espírito e como o Espírito é espírito. Então, isso nos dá uma profundidade maior acerca da humildade, porque veja, ele agregou algo
que lhe trouxe dano. E você vê, ele não agrega algo que lhe traz um benefício, mas é algo que lhe traz dano. Ele cresceu, ele envelheceu, ele sangrou, ele sentiu dor, ele sentiu fome. Você está vendo? Ele coloca. Por quê? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não precisava passar por isso. Mas por que ele passa? Porque ele é um servo humilde. Você viu? A humildade dele ganha volume, ganha profundidade. E você nunca fará uma kenosis. É algo só dele. Mas nós temos que caminhar no caminho que ele caminhou dessa kenosis. Ou seja, desse esvaziar-se de si mesmo. Ou seja, agora você vai ter que colocar coisas em você que você não tem. Ou seja, humildade. Você não é humilde, querido. Não pense que você é humilde, porque você não é. Deus, se você é regenerado, está trabalhando em você para você ser como Cristo. E aí você será humilde. Porque nós, seres humanos, como os demônios, somos orgulhosos. E esse orgulho precisa ser matado todo dia. Então eu ia ler aqui para vocês, né, porque não dava para passar aqui, mas eu ia ler o texto do pastor Josemar, tem lá. Mas você pode ver na internet, Você Realmente Vê, de Richard Baxter. Dê uma olhadinha lá. Nós olhamos para as pessoas que estão acima de nós e corremos risco de ficar orgulhosos, né? Sentir inveja. Eu queria ser como fulano. Mas quando você olha para alguém inferior, você pode ser orgulhoso. Então, ainda bem que eu não estou naquela situação. Então, nós temos essa natureza pecaminosa que, ao abrirmos os nossos olhos, nós já poderemos pecar. Então, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Eu quero responder algumas perguntas nessa manhã. O que é ser humilde? Como a Bíblia define humildade? Porque, veja, o mundo vai ter as suas definições sobre humildade e a Bíblia vai nos mostrar a definição de humildade. Como que Cristo nos mostra a sua humildade e como esse ensino deve nos corrigir e exortar para que nós podemos ser semelhantes ao Salvador. Provérbios 11 e o verso de número 2. Que vai nos dizer o seguinte: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, o autor do livro, lá, ele vai te dar vários textos de provérbios, tá? Que vão trabalhar essa ideia. E é óbvio, querido, que quando está falando do soberbo, está falando de nós. E quando está falando do humilde, está apontando para Cristo e a sua obra salvadora sendo aplicada nos seus filhos. Ou seja, por causa de Cristo, nós temos que ser humildes. Mas eu não quero dizer. Então, questione sua conversão. Questione-se se você realmente tem o Espírito Santo dentro de você. Porque você tem que ser humilde. Não é uma opção. É algo que é fato da vida de todo regenerado. Então, vamos tentar responder essas perguntas à luz das Escrituras para nós vermos a glória de Cristo em sua humildade, para que nós também possamos nos gloriar nele sendo humildes. Então, a humildade, aí você joga aí no Google ou pega um dicionário, qualquer coisa assim, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: o que é humildade? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, sua modéstia e sua simplicidade. Agora veja, se você pegar essa definição à luz humana, eu pergunto para o Douglas assim: Douglas, o que é modéstia para você? Ele vai me dar uma definição de modéstia. Mas se eu perguntar para o César, o que é modéstia para você? Ele pode me dar uma definição diferente. Porque ele pode ter uma concepção de modéstia um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, dependendo da posição que ele ocupa na sociedade. Pergunte para um mendigo o que é modéstia, e ele vai te dar uma definição. E pergunte para um bilionário, e ele vai te dar outra definição. Porque ele acha que ele ter 6 carros, 8 mansões, 3 iates e 2 aviões é modéstia. Eu sou um homem modesto. Eu conheço um cara que tem 12 aviões. Tem um cara que tem um navio que tem 200 navios. É tudo dele. Ele que não é modesto, eu sou modesto. Porque a modéstia, muitas vezes, está ligada a quem você é e ao que você tem, e aí você tem uma informação. Então, a definição do dicionário, ela deixa muito aberto às suas próprias especulações, porque simplicidade, modéstia e limitação vai muito do seu poder aquisitivo e da posição que você ocupa. Então, você vê que você pode ser genérico
nessa definição, porque ela não é uma verdade absoluta, de acordo com Aurélio, né? Então, Provérbios vai tratar esse problema, e a toda a Escritura, de uma forma mais direta. Ele não faz rodeios, ele é incisivo. Por quê? Porque Deus odeia esse troço, chamado orgulho. E ele é o oposto da vida de humildade. Então, tratar alguém com soberba é o oposto de você ser humilde. Quer ver? Provérbios 29, 23. Vai lá para Provérbios 29, 23. Irmãos, o microfone está aberto. Se alguém quiser falar, participar, é só levantar a mão. O pastor Daniel leva o microfone aí, você pode estar falando para a gente, até porque o pessoal da internet consegue ouvir. Então, Provérbios 29, 23 vai dizer o seguinte: a soberba do homem o abaterá. Você está vendo? A soberba o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, por que a soberba vai nos abater? Porque nós achamos, por causa do pecado de Adão, que nós nascemos com ele, que nós podemos incorrer no erro de sermos autossuficientes. Esse é o problema do ser humano. Quando Deus colocou Adão no jardim, ele tinha tudo. Ele não precisava de mais nada. Mas só que Satanás falou assim: olha, isso não é verdade. Você precisa de mais. Você precisa de mais. Tem uma coisa que Deus não contou para você, que você precisa saber. Você vai ser igual a ele. Que foi o que Satanás quis ser, mas só Satanás quis ser maior do que ele. Então Adão e Eva se inflamaram nos desejos ao olhar para a árvore, a contemplar a árvore, ver que aquilo era bom. O desejo nasceu. É por isso que nós temos que controlar os nossos desejos pelo poder da palavra de Deus, porque o desejo é que move você a fazer algo. Nós já falamos sobre isso. Quando você deseja algo, você vai criar meios e circunstâncias para atingir aquele objetivo por causa do seu desejo. Um homem não adultera porque me pegou de surpresa, ela me agarrou. Não foi isso que aconteceu. Olha para Davi, olhou, gostou do que viu, alimentou, trouxe, conversou, até acontecer. E nós sabemos que aquilo já tinha acontecido em seu coração. Então, a ideia do autor de Provérbios é mostrar o perigo de você confiar em você mesmo. Então, por isso que a soberba vai derrubar o sujeito. Por exemplo, a doutrina do livre-arbítrio é soberba. Por quê? Porque eu que escolho Deus. Você vê? Por isso que as doutrinas da graça, elas são ofensivas ao ser humano. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Você vê? É Deus que tem que usar. O cara falando: não. Eu sei que Deus usa a misericórdia dele, mas só se eu deixar. Isso é orgulho. E essa doutrina chamada livre-arbítrio, ela está matando muitas pessoas porque elas acreditam que elas são capazes de tomar suas decisões espirituais. E elas não são, muitas vezes, nem capazes de concluir as suas decisões físicas, porque a Bíblia diz: do coração do homem procede os planos. Mas concretizar esses planos não pertence ao homem, pertence a Deus. Por isso que Tiago diz: você não pode dizer que eu vou lá, vou plantar, vou colher, vou fazer. Não, se Deus quiser. A gente até usa muito essa expressão, e até o ímpio usa isso, mas é uma verdade e eles não sabem. Eles só usam como jargão, né? Mas não é para eles uma realidade. Mas para nós, os regenerados, tem que ser. É se Deus quiser mesmo. Se Ele não quiser, você fica tranquilo. Não pode perder as estribeiras porque as coisas deram errado. Porque quando dá errado, é porque deu certo para Deus. É assim que nós olhamos. Eu queria fazer aquela cirurgia naquele dia, não deu certo. Glória a Deus. Não era para fazer aquela cirurgia naquele dia mesmo. Que bom. Se te rasga naquele dia, de repente você não voltava. Você nem rasgado foi e está aí. Então, a ideia é que Deus nunca falha. Deus nunca erra. Então, por isso que ele está dizendo que o coração do homem soberbo, ele será abatido. Todos nós que fomos regenerados, um dia fomos abatidos pela cruz de Cristo. Nosso orgulho foi destruído ali. Só que como a velha natureza está lá, vira e mexe, ele está aí. E se nós não nos cuidarmos, então pessoas orgulhosas têm sérios problemas, pois a humildade não é algo que fica bem ao lado dos orgulhosos. Normalmente nós não gostamos das pessoas que dizem para nós o que nós devemos fazer ou o que nós estamos fazendo que é errado. A gente não gosta de ser chamado a atenção, querido. A própria Bíblia diz o seguinte: a disciplina, logo na primeira hora, não parece ser boa. Quem é que gosta de ser chamado a atenção, queridos? Quem é que gosta de falar: isso é pecado, está errado, você não pode fazer isso? Quem que gosta disso? Ninguém gosta disso. Nós gostamos de ser livres.
né? E livres do ponto de vista humano, não na liberdade que Cristo nos dá. Porque na liberdade que Cristo nos dá, nos dá liberdade para amá-lo, para adorá-lo. Nós só vamos fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. E é uma liberdade maravilhosa. Então, se nós não matarmos o nosso orgulho, jamais a nossa humildade, que é a humildade de Cristo, que deve aparecer no poder do Espírito Santo, aparecerá. Então, a Bíblia, ela vai nos definir o que é humildade. É ela que vai nos mostrar. Mas como que ela... É só nós olharmos para Cristo. Para Cristo. Agora, a melhor forma de nós vermos, depois de Cristo, os efeitos do homem humilde, é olhando como que ele não age. É olhando sua forma negativa. Ou seja, como é um homem orgulhoso. E aí, cada um, nessa manhã, faça uma autoanálise. Dá uma olhadinha no seu coração e veja se você não tem vivido uma vida orgulhosa, achando-se melhor do que as outras pessoas. Porque a ideia básica do orgulho é: eu sou bom no que eu faço. Eu sou o cara ou a mulher. Eu sei o que eu estou fazendo. Nunca é Deus, nunca é Deus. É sempre a pessoa. Por isso que Jesus vai dizer para aquelas pessoas assim: nunca vos conheci, porque foi elas que fizeram. Mas se em teu nome nós fizemos. Não foi Jesus que fez, foi elas que fizeram. Então, cuidado com isso. Então, qual é o problema do orgulho? É que o orgulho se alimenta de tudo. De tudo. Por exemplo, o urubu. O urubu só come carniça. Dá um filé mignon para ele, bem passado, e não come, não gosta. Ele gosta daquela desgraça fedendo, entendeu? Com bichinho, podre. O negócio do urubu, é isso. Ele gosta desse troço. Agora, o leão não. O leão gosta muitas vezes de sentir o pulsar do coração para ele poder atacar e lamber o sangue enquanto ele está saindo. Só que o orgulho, ele pega tanto uma coisa quanto a outra. Ele se alimenta de tudo. Ele não desperdiça nada. Ele é tanto urubu quanto o leão, que ainda nem pegou a presa, mas está doido para pegar. Então, foi o orgulho que fez um anjo virar um demônio. Você vê como é que o orgulho é terrível? Lúcifer era um anjo de luz, lindo, maravilhoso, perfeito. Virou um demônio. Por quê? Porque ele quis ser maior do que Deus. O orgulho faz isso. Então o orgulho fez o homem sair da graça de Deus para debaixo da ira de Deus. Assim, queridos, olha, bastou ele querer ser maior do que, ou igual a Deus, como Satanás disse, vocês serão iguais a Deus. Vocês vão saber o que Deus sabe, vocês vão poder fazer o que Deus faz. Pronto. Vamos fazer esse troço. Olha onde eles nos enfiaram e olha onde nós estamos indo muitas vezes. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, onde abundou o pecado. Por que abunda o pecado? Porque você traz o pecado de Adão e soma com os seus. Então você não é inocente. Agora, superabundou a graça, por quê? Porque você não tem participação nenhuma na graça. É por isso que ela tem que superabundar. Porque só o que Cristo fez seria suficiente. Porque se Ele não tivesse feito e esperasse que você fizesse alguma coisa, nós estávamos lascados. Vai todo mundo para o quinto dos infernos. Então nós temos que ter atenção quanto a isso. Nós não podemos acrescentar nada à salvação. Então, o orgulho fez com que esse homem saísse plenamente da presença da graça de Deus para a ira de Deus. Então, você quer ver como é que o orgulho ele se alimenta das coisas assim mais simples da vida? E os dois opostos são orgulhosos. Olha só, uma pessoa diz assim: eu não estudei mesmo não. Eu sou ignorante mesmo. Eu não sei falar, só sei falar nós fumo e nós vortemos. Eu sou daqui mesmo. Você vê, é orgulho. Ele está se orgulhando porque ele é ignorante. Agora o outro não, o outro diz assim, ó, eu fiz PhD em Harvard. Estudei com os melhores professores desse mundo. Você entende? Nem tem palavras. O cara está se achando. Porque ele fez PhD em Harvard. E aí ele se acha melhor do... O que é isso? Orgulho, querido. É orgulho. Ele se acha melhor. Uma pessoa diz assim, ó, eu trabalhei mesmo. Cara, olha, eu levantei de segunda, domingo, de manhã cedo, e fui trabalhar, e eu fiz. Agora olha o império que eu construí. Isso que é meu. Eu que fiz. Isso é orgulho. Agora o outro não. O outro ele diz assim, ó, eu não trabalhei mesmo, não. Eu nem gosto desse negócio de pegar no cabo de enxada. Deus me livre. Eu durmo aqui no chão mesmo. Aí eu vou ali, a pessoa me dá uma marmitinha. Eu não trabalho. E eu estou vivendo. Para que eu vou trabalhar? É orgulho. O orgulho, como eu disse, o orgulho ele come tudo.
Ele pega tudo, o que você pode achar de bom e de ruim numa pessoa, então, ele pega. Porque quando você pega o mendigo, ou aquele cara que é preguiçoso, você fala, ele não conquistou nada porque é preguiçoso. Mas quando você pega o que conquistou, você fala, eu que conquistei. Mas a Bíblia não vai dizer isso. Ela vai dizer assim, o que você tem não é para os seus méritos. Foi porque Deus te deu. Porque Deus te deu a família que Ele te deu. Porque Deus te deu a capacidade intelectual que Ele te deu. Por exemplo, nessa manhã, se eu desse 10 perguntas aqui, em alto nível, alguns dos irmãos poderiam tirar 10. Eu garanto para você que alguns aqui poderiam tirar 0. Por quê? Porque Deus que deu a capacidade dessa pessoa ter uma capacidade intelectual mais alta. Ela não nasceu com essa intelectualidade alta. Foi Deus. Como que Deus fez isso? Deu os pais que ele teve, o local que ele esteve, as condições para que ele pudesse estudar onde ele estudou, a capacidade dele ter. Por exemplo, o cara vai dizer, mas eu me esforcei. Mas quem te deu a saúde para você ter esforço? Foi Deus, querido. Milhões de pessoas estão doentes, não têm condições de se esforçar como você se esforçou. Então não se esmere em você. Você não é o centro das atenções. Deus é o centro das atenções. Então, se você tem o que tem, da forma como você tem, foi Deus que te deu. Dê glórias a Deus. O Isaías vai abater isso de uma forma forte e violenta, por causa do texto que ele vai citar. Então você, como um homem regenerado, e queridos, essa semana, melhor ainda do que essa semana, né? Ontem eu estava no meu trabalho, e eu estava conversando com um homem, e ele estava falando exatamente isso, e naquela hora, por exemplo, eu fui orgulhoso. Que ele falou assim, tá vendo aí, acabei de vir dali agora, um cara chegou para mim, e falou assim, aqui eu tomo conta de carro, moto e bicicleta. Por quê? Porque o rapaz tinha trancado a bicicleta e ele queria receber. Você pensa nisso? Olha, aqui é o seguinte, eu tomo conta de carro, moto e bicicleta. O cara ficou assustado, que desgrama é essa? Você entende? Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, Alexandre, você sabe por que esse cara é assim? Porque a gente dá a marmita para eles, porque isso, porque eu falei, rapaz, olha só como eu comecei a história, o orgulho. Eu com 14 anos, rapaz, minha mãe, a gente não tinha o ovo para comer, a gente não deu. Sabe o que eu fiz? Eu fui trabalhar. Aí eu trabalhei, e eu vendi, e eu comprei o ovo. Quem pode mais do que Alexandre para comprar meia dúzia de ovos para os seus irmãos? Eu comprei, não foi Deus, que Deus. Eu comprei o ovo, Quem que comprava baré? Eu que comprava. Você viu? Eu. O que é isso? Orgulho. Isso é uma desgraça, queridos. E nós vamos conviver com essa praga dentro de nós até aquele dia glorioso. Então, o que você tem que fazer? Policie-se. Não abra mão nem espaço para o pecado. O que eu deveria ter dito para aquele homem? Senhor Weber. A Ana conhece. Senhor Weber. Se não fosse Deus, eu estaria lá, cobrando o senhor a taxinha para o senhor ter estacionado sua bicicleta lá também. Eu tenho que dar glórias a Deus por Ele ter me livrado de não ser um mendigo para pedir, para tomar conta de bicicleta dos outros. Troço mais doido que eu já vi. Eu já tinha visto de tudo, mas essa foi nova para mim ontem. Então, queridos, existe essa coisa de nós batermos no peito e falar assim, essa casa aqui, fui eu. E o eu tem que morrer. A Bíblia diz assim, já estamos crucificados com Cristo. É para isso, para matar esse eu. Você não é você mais quem vive. É Cristo quem vive em você. Então quando você disser o quê? Não foi Cristo, foi Ele. É por causa dele que eu não sou um adúltero. É por causa dele que eu não minto. É por causa dele que eu não falsifico. É por causa dele. Ele é o alvo. Você viu o que é humildade na Bíblia? Totalmente diferente do que nós temos como o mundo. O mundo olha para as pessoas necessitadas e eles falam assim, como eles são humildes. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que os verdadeiros humildes colocam a honra e a glória no nome de Jesus Cristo. Esses são os humildes. Ele não chegou onde chegou porque Ele é bom, porque Deus foi misericordioso, porque Cristo é o centro da vida dele. E Cristo que deu. Para uns, Ele dá para a glória. Para outros, Ele dá para a sua própria ruína. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bíblicos disso. Então, qual é o problema do ser humano em relação a essas coisas assim? É porque ele é como o besouro rola-bosta. Vocês conhecem o besouro rola-bosta? Joga lá na internet. Aquele besouro é maneiro. Acha ele maneiro. Ele anda de ré assim, e vai dando paulada na bolinha de cocô. É isso. O besouro rola-bosta, ele vai lá,
corta um pedaço de um cocô, ou dos animais lá, e ele vai rolando. E quanto maior a bola, mais a mulher fica apaixonada. A besoura é capaz de abandonar o seu parceiro se a bola de bosta do outro for maior. Ué. Ela é capaz de abandonar, ela larga do cara. E outra, os machos, quem tem a bola maior, os machos vêm. Aquele cara pegou a bola maior. E ele parte atrás e o pau quebra para conquistar a maior bola. Eu tenho a maior bola de cocô, você não tem. É assim, os rola-bosta são assim. Eles brigam por isso. Agora me diga uma coisa, esses rola-bosta não parecem nós? Pense nisso, querido. O orgulhoso é o cara que está rolando a bosta maior. Ele acha que ele tem um pedaço do cocô que ele tirou maior do que o do outro. Aí ele vai rolando, e a fêmea fica doida, aquela loucura. Pense nisso. Nós queremos que as pessoas fiquem doidas com nós também. Fulano conquistou isso. Fulano, você viu fulano? Fulano ganhou o prêmio Nobel da Paz. Glória a Deus. O cara fica doido. É uma besteira isso. Você sabe por quê? Porque se você empacotar agora, tudo que você tem fica. E, por exemplo, se você é marido, deixou para o outro. Que ela pode casar de novo, filho. Fique esperto. E o contrário é verdadeiro. Se a mulher empacota, minha filha, Deus não permite que eu tenha relacionamento com o defunto. É pecado esse troço. Eu tenho que arrumar outra. Você entende? O cara vai embora e larga tudo aí para o outro. Salomão já falava isso. Eu vi uma coisa doida debaixo do céu, ele falava, né? O cara trabalha, constrói, cria, montou. Quando ele morre, os filhos vão lá e botam tudo a perder. Falou, isso é doideira, correr atrás do vento. Você entende que a loucura do orgulho faz você achar que o que você tem faz de você alguém. Mas por exemplo, existe um homem chamado Rockefeller. Rockefeller foi um dos maiores homens dos Estados Unidos que teve mais dinheiro. O advogado perguntaram para ele, quanto que o Rockefeller deixou? Ele deixou tudo. Não levou absolutamente nada. Ficou tudo aí. Você pensa nisso. Você vai encarar 7 palmos de chão e o Rockefeller? 7 palmos de chão. Agora a questão é, onde que o Rockefeller está agora, queridos? E onde que o apóstolo Paulo está agora? Eu acho que isso faz toda a diferença, você não acha, não? Então, você entende que ficar rolando a bosta aqui, que você acha que você é maior, eu sou mais do que aquele cara, eu sou assim, é bobagem. Então o orgulho, ele tem o hábito de fazer isso conosco, de nos transformar em besouros rola-bosta. Porque nós achamos que a nossa bola é maior do que a do outro. Então, um dia, um se orgulha assim, eu não sei falar, não. Eu sou ruim de falar, minhas palavras saem tudo errado. Mas eu não ligo para isso, não. Eu sou assim mesmo. Isso é orgulho. Outro fala assim, olha, pelos conclaves que estão por todas as regiões, colesteróis, das radiações faciais, o cara se orgulha das palavras difíceis que ele sabe falar. Você vê, o orgulho, ele pega tudo. Se você tem uma criança, você fala assim, olha como que meu filho é mais bonito que o do outro. Você vê, isso é orgulho. Entende? Então, no vídeo que você pode assistir lá do Baxter, ele vai falar isso. Ele fala assim, olha, os nossos olhos são tão perigosos que quando você vê uma pessoa feia, aí você fala assim, nossa, graças a Deus que eu não sou assim. Isso é orgulho, né? Agora, quando você vê uma pessoa bonita, você corre o risco de duas coisas. Fala assim, nossa, queria ser assim. Deus, você vê, isso é orgulho. Você quer ser... Isso quando, dependendo do desejo, você não quer possuir aquilo. Aí já é outro pecado, né? Pecado do desejo ilícito. Mas homens e mulheres bonitos costumam fazer isso com pessoas, porque você pode ser uma pessoa até atraente, mas se chegar uma mulher, um homem mais atraente do que você se sente incomodado. Para que esse troço veio no recinto? Eu estava abafando, agora eu já não abafo mais. Isso acontece, queridos, entre os famosos. Por exemplo, pegue aí, sei lá, uma atriz da Rede Globo, e ela está lá, mas de repente chega uma atriz de Hollywood. Tu corre tudo para cima da atriz de Hollywood. Aquela atriz já foi que injúria, estava todo mundo me dando atenção. Você entende? O orgulho, ele é assim. Qualquer coisinha que acontece, ele mina a nossa fragilidade quanto a essas coisas, e nós nos entregamos. Obrigado, meu querido. Obrigadão, valeu. Então, olha o que Deus fará
Olha o que Deus fará com essas pessoas. Abre sua Bíblia em Isaías 2. Todo o coração altivo, Deus esmagará, Ele abaterá, Ele não terá misericórdia. Por isso que nós temos que ficar atentos com orgulho. Os olhos altivos, olha só, Isaías 2, a partir do verso 11. Quem já leu o livro de Isaías sabe que Deus vem condenando os pecados de Israel desde o capítulo 1. Mas aqui ele continua falando sobre essas coisas. E ele vai apontar para um tempo mais longínquo e para a obra de Cristo, obviamente. Então, o capítulo 2, verso 11, começa assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Você está vendo? Se você se achar o cara, você está lascado. É isso que Deus está dizendo. É só o Senhor, aí, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Você está vendo? Ele está apontando para um dia vindouro. Ele continua assim, ó, porque o dia do Senhor, ele está falando da volta lá, né, do fim de todas as coisas. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano. Aqui Isaías começa a mostrar como que uma pessoa orgulhosa pode ser comparada e o que Deus vai fazer. Porque o que são os cedros do Líbano? São árvores bonitas, grandes, e é isso que ele está falando. Os cedros do Líbano, os altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, que era onde as pessoas gostavam de adorar os deuses pagãos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra todo o muro fortificado. Passa a ideia de alguém que está totalmente seguro, mas ele está perdido. A pessoa altiva está desgraçada. E contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada. Está vendo? Se você não se humilhar agora, debaixo da potente mão de Deus, você vai ser humilhado no inferno. É isso que ele está falando. Porque quando ele voltar e destruir tudo e for julgar a pessoa arrogante, ele vai esmagar aonde? Lançando ela no inferno. Então, nós não podemos deixar com que o orgulho fique muito próximo de nós, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Você viu que essa frase se repete 2 vezes? Lá no 11 e aqui no 17, é para deixar claro, porque quando a Bíblia está repetindo algo, Jesus falou isso, é para dar ênfase. Jesus falava assim, ó, em verdade vos digo. O que ele está fazendo? Ele está dando ênfase. Aqui Isaías faz isso, ele dá uma ênfase falando a mesma frase 2 vezes. Porque só o Senhor será exaltado. Porque Satanás, enquanto um anjo não caído, ele estava bem ao lado de Deus. Mas quando ele desejou ser maior do que Deus, foi por causa disso. Ele queria ser exaltado acima de Deus. Nós, quando nós falamos essas coisas que eu estou dando como exemplo, eu sou o cara porque eu sou. Nós estamos fazendo como Satanás. Nós estamos querendo estar acima de Deus. Nós não damos glória a Deus pelo que nós temos ou pelo que nós deixamos de ter. Porque, como eu disse, o problema do orgulho é tanto para os que têm, fizeram sucesso, quanto para os que não têm. Porque até os que não têm, na sua autopiedade, naquela coisa, olha, eu nunca conquistei nada, mas sabe por quê? Porque eu sempre ajudei fulano, eu sempre ajudei Beltrano. Ah, como eu mereço honra e glória. É isso que eu estou falando por trás da minha falsa piedade. Então, nós devemos tomar cuidado tanto com o alto, porque o orgulho se alimenta disso, quanto com o baixo. Então, assim, o orgulho não é só para os ricos e nem é só para os pobres. Ele pega todo mundo. Ele pega até os demônios. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos brincar nem flertar com o orgulho. Nós podemos, por exemplo, citar Senaqueribe na Bíblia. Ele falou assim, ó, vocês acham que esse Deus de vocês vai proteger vocês aí? Ezequias está falando que Deus vai proteger vocês. Vocês acham que ele vai proteger? Não vai não. Eu vou invadir esse trem aí. Eu vou arregaçar todo mundo. É melhor vocês entregarem, hein? Entrega, senão o BOP vai chegar. É mais ou menos isso que Senaqueribe está falando. Vou subir com o meu batalhão todinho aí. Meu querido, Israel não pegou em nenhuma flecha. Você vê, a gente pode dizer que Israel pegou uma... Deus mandou um anjo e matou todo mundo. É só você ler lá 2 Crônicas 32. Dá uma lidinha nessa história. Veja o que o orgulho de Senaqueribe fez. E ele foi assassinado pelos seus próprios filhos lá, quando ele voltou, porque a galera estava querendo pegar o reino dele, se lascou. Então, o orgulho dele levou ele ao quê? Ao que o texto disse, ele vai ser abatido. Outra coisa, dá uma olhada em Herodes, lá em Atos 12, de 20 a 23.
Herodes se achava o cara. Matou o Tiago, entendeu? Aqui comigo ninguém pode. Ele era igual aquela plantinha lá. Comigo ninguém pode. Ele achava que ele era o cara. Aí quando a galera começou a dizer, isso não é a voz de um homem, isso é a voz de um Deus. Ele, eu sou o cara. Deus falou, a Bíblia diz que Deus, o anjo foi lá e feriu ele, e ele foi comido de dentro para fora. Você viu? Pense nessa manhã aqui, queridos. Pense que nós pudéssemos pensar assim, Senhor, graças eu te dou porque eu sou bom. Graças eu te dou porque eu sou o cara. Deus pode mandar um anjo mesmo para nós ser comido de dentro para fora, querido. Porque ele faz o que ele quer. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus porque ele faz o que ele quer. Aí a gente sabe que ele não é controlado por ninguém. E ele é santo, justo e bom. Então quando ele fez Herodes ser comido por bicho, foi bom. Ele achou que aquilo era bom. E ninguém pode julgar isso. Porque você não é juiz, você é réu. E os réus não ocupam o tribunal para serem julgadores. Eles estão lá para serem julgados. Então nós precisamos aprender. Você vê, Jesus não tinha problema nenhum com essas coisas. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Ele sabia perfeitamente o plano que o pai tinha. Então quando as coisas ruins aconteciam, ele falava, estava tranquilo. Quando ele foi preso, por exemplo, e ele sabia que era o orgulho que estava fazendo aquelas pessoas trazerem contra ele, Pedro quis matar o cara lá, e ele só não matou porque ele errou. Que se ele acerta, ele corta a cabeça, ele arrancou, foi só a orelha. Mas Jesus falou assim, Pedro, pode parar com isso aí, meu filho. Você acha que eu não podia mandar vir uma legião de anjos, meu pai não enviaria, não? Mas essa é a hora das trevas, deixa quieto. Você vê, essa é a hora das trevas. Haverá uma hora das trevas para todos nós, queridos. Fique tranquilo. Ela vai chegar, Alexandre, graças a Deus não chegou, mas vai chegar. Hoje de manhã faltou luz na minha casa. Então, vai chegar para você também. Falta luz para todo mundo. Tenho certeza que mais gente ficou sem energia elétrica, pelo menos um pedacinho do dia hoje de manhã. Vai faltar, porque a adversidade, ela bate na porta de todo mundo. Ninguém tem estrela na testa para a adversidade não bater. Ela vai chegar. Então, você tem Dotã, você tem Abirã, você tem Absalão, mas um dos maiores exemplos bíblicos sobre o que Deus faz com os orgulhosos para mim é Nabucodonosor. Eu gosto desse cara. Esse cara é ferramenta. Por quê? Porque ele é um homem usado por Deus. Assim, mas de forma clara, é óbvio que Deus usa todo mundo, tá, filho? Até Satanás está no plano de Deus, ele não vai fazer nada que Deus não dê a ordem, vocês podem ficar tranquilos, a gente já sabe disso. Mas a questão é que eu vejo ele ficando feliz porque Deus está usando ele quando você lê o livro de Jeremias, por exemplo. A Bíblia diz que Nabucodonosor age de bondade com Jeremias, porque Jeremias profetizava a favor de Nabucodonosor. Jeremias estava bem e falou, não, solta o cara aí, pô. O cara é dos meus, joga no meu time. Está profetizando a meu favor, joga no meu time. Você vê, o Nabucodonosor, ele construiu algo assustador, querido. Se vocês estudarem a vida daquele homem, do que ele fez, é maravilhoso. Só que Daniel foi lá e avisou a ele. Rapaz, esse sonho que você está tendo aí, é Deus te falando o seguinte, abre seu olho. Você não tem essas coisas, nem você construiu essa Babilônia, porque você é o cara. Deus deu a você essa autoridade. Então, não abuse. Ele esqueceu daquela advertência. E Nabucodonosor, quando ele saiu para fora do seu palácio ali e contemplou os seus olhos o que ele cria, que ele tinha feito, ele falou assim, olha a grande Babilônia que eu construí. Eu, Nabucodonosor, ninguém é maior do que eu. Tanto é que no sonho que ele tem, que Daniel interpreta, quem é a cabeça de ouro? É ele. Ele é o maior. Só que Deus falou assim, tu vai comer capim. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Porque Deus mostrou para ele que ele era como uma mula. É assim que nós somos, queridos. Nabucodonosor estava para apontar para quem nós somos. Nós somos mula. E às vezes temos que comer capim para aprender. Porque a gente é teimoso igual uma mula. Já diz o ditado brasileiro aí. Nós somos assim, nós somos terríveis, terríveis, quando se diz respeito ao orgulho. Então, nós temos que aprender como Deus fez com Nabucodonosor. Ele fez Nabucodonosor comer capim. Ele poderá fazer nós comermos capim também. Ou seja, o que esse texto está mostrando para nós? É que se você pensa que você tem essa cabecinha maravilhosa que você tem, porque você é a pessoa, você é o cara, você é a mulher, cuidado. Deus pode fazer você comer capim. Porque Nabucodonosor pensou a mesma coisa. Eu. Eu tenho essa mente aqui. Por que eu sou capaz de dominar 3, 4 idiomas? Porque eu sou esforçado.
porque eu sou bom. Não é porque Deus deu a ele esse dom, esse talento. Não, é ele. E isso faz nós levarmos para a palavra que Jesus contou sobre o talento. Teve uma pessoa que enterrou o seu talento. Enterrar o talento é isso. É você dizer que é seu. E você faz com ele o que você quiser. E Deus está dizendo assim, negativo. Você deve usá-lo de forma sábia para multiplicar. Multiplicar. Eu te dei esse dom para você multiplicar o quê? A minha glória. Mostre a minha glória aos outros. Mostre que eu tenho feito isso através de você. Porque agora, como diz o apóstolo Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a humildade tem que aparecer. Então, Provérbios 8,13. Abra sua Bíblia em Provérbios 8,13. Querido, como eu disse, a ideia do autor do livro é nos conduzir a sermos pessoas humildes no ensino e na correção. Mas isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Não é só na escola dominical, ou quando o pastor está pregando, ou quando você está vendo um vídeo pela internet. É em tudo que você faz, em tudo. Se você tem o que você tem, você é casado, ok, dê glórias a Deus, porque não foi porque você é lindo e maravilhoso que essa mulher se apaixonou por você, ou porque você é lindo e maravilhoso. Não, foi porque Deus te deu. Foi Deus que te deu. Agradeça a Deus pela esposa que você tem. Cuide bem dela. Nós vimos isso na semana passada quando falamos sobre o sexo. Cuide bem do seu cônjuge para a glória de Deus. Eu disse que o pastor Antônio Afonso falou que se ele deixasse de amar mais a Cristo para amar mais sua esposa, era uma questão de tempo e o divórcio viria. O adultério aconteceria. Porque é óbvio que você só pode amar bem sua esposa e seu marido se você ama Cristo em primeiro lugar. Então, Provérbios 8,13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, Deus aborrece. É interessante esse eu aborreço, porque a Bíblia vai dizer assim: eu amei Jacó e aborreci Esaú. É isso. Esse aborreço aqui. As pessoas têm o hábito, por causa de João 3,16, dizer que Deus não odeia ninguém. Esse texto está dizendo que Deus odeia. Eu odeio quem? Quem é arrogante, quem é orgulhoso. Ele odeia isso. Agora, não é incrível que Jacó era do mesmo jeito que Esaú? É por isso que a gente diz, né? O milagre daquele texto é Deus amar Jacó. Porque Jacó também era orgulhoso. E Deus o amou. E o salvou. Entende isso? Que não há diferença entre Esaú e Jacó como pessoas pecadoras. Mas o que há de diferente é que Deus quis usar de graça com um e não quis usar de graça com outro. Agora, pense sobre isso um momento. Como é que dois arrogantes, nessa manhã, há pessoas aqui totalmente arrogantes, regeneradas, mas arrogantes. Agora pense nisso, se Deus te amou, porque pode haver que haja pessoas aqui nessa manhã que são arrogantes, mas não foram regeneradas. Pense sobre isso. Então, pense se você é regenerado. Como você tem que viver, querido? Como você vai viver uma vida agindo com orgulho, agindo com prepotência? Não. Você tem que se espelhar no Salvador. Olhe para o Salvador. Veja como ele... Se tem alguém nesse planeta, que já pisou nesse planeta, que poderia ser orgulhoso, esse alguém é Cristo. Por quê? Porque ele tem todas as prerrogativas para ser... O que um orgulhoso precisa para ser orgulhoso? Ele precisa ser algo. Ele precisa ser alguém. E a Bíblia diz que só Jesus é o eu sou. Ele é o único que é o eu sou. Então, ele falou assim, mas ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E outra coisa, nós só sabemos o que é humildade porque ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você está vendo? Ele é humilde. Agora, como é que você vê a humildade de Cristo, queridos? Como você vê que Deus, o nosso Deus, ele tem um atributo: humildade. Dá para ver a humildade de Deus com facilidade no Velho Testamento? Não dá. Mas em Cristo, isso brilha como o sol de manhã cedo, quando a gente levanta. Porque ele podia ter tudo. Ele não tinha casa. Ele não tinha casa. Teve uma hora que ele estava com sede. Você vê, ele é o autor da vida, ele que criou a água, mas ele não tinha água para beber. Pediu para uma mulher pecadora. Você vê? Ele podia dar um estalinho de dedo assim, ó. Água.
Pronto. Ele teve fome. Ele ficou com fome. Eu nunca senti fome, queridos. Eu não sei se alguém aqui já sentiu isso. Alguém quer falar? Felipe, passa lá. Eu não sei se alguém já sentiu fome. Eu nunca senti fome. Agora pense nisso. Jesus sentiu fome. Fala, Filipão. Som. Agora foi. Essa parte da arrogância, Alexandre, também trazendo a parte do ensino, muitas vezes a qual adquirimos pela graça de Deus, muitas vezes quando vamos evangelizar, falar com alguém, e quando aquela pessoa não alcançou ainda o conhecimento daquilo sobre Cristo, muitas vezes vem o nosso coração, porque alcançamos aquilo pela nossa força, alcançamos aquilo ali pelo o estudo intenso da palavra, ali de dia, de noite, e aquilo acaba em nosso coração. E a palavra, ela sempre diz para considerar sempre a pessoa como maior do que nós. Sim. Né? Sempre ter essa consideração. E você vê até que Jesus também ele diz, com referente a João Batista, que seria maior do que João Batista, aquele que fosse menor no reino de Deus, esse seria maior do que João Batista. Podemos ver o exemplo também dos discípulos, que pede ali, vai até a mãe dele, né, e pede para Jesus, coloca esse daí à sua direita e outro à sua esquerda, ou seja, achando que os outros discípulos eram menor que eles. Uhum. Podemos utilizar esse exemplo também da parábola, né, que Jesus ele utiliza logo ali para falar do fariseu e do cobrador de impostos. Nossa, eu sou melhor que esse aí, graças a Deus, porque eu não sou como esse. E a gente tem muito essa visão também. Hoje eu falo referente à igreja, quando olha para alguém lá fora, eu falo, graças a Deus eu não sou dessa forma. Eu me lembro de um puritano que ele ao ser assaltado, ele fala assim, eu agradeço a Deus porque não era eu que estava roubando, eu agradeço a Deus porque Ele não levou a minha vida, Ele só levou um bem material, eu agradeço mais ainda, porque se não fosse Deus, era eu que estaria roubando ele. Então ele tinha uma visão bem clara que a posição que ele estava ali era tudo pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele traz ali todo o respaldo sobre a justificação pela fé, sobre a graça, sobre tudo que Cristo fez na cruz. Ele fala ali, aonde está a jactância? Ou seja, onde está o orgulho? Foi excluída. Sim. Foi excluído. Então, assim, eu vejo que o orgulho, a parte do orgulho, ele é totalmente cancelado quando você olha para a cruz de Cristo. Isso. Aí não mais orgulho. E essa parte da humildade, ela não é somente atitudes, mas ela é um estado completamente de humildade. Ou seja, você não vai ser algumas atitudes que vai te mostrar que você é humilde, mas sim vai ser o seu estado de completa humilhação diante de Deus, que vai acarretar sua humildade para os homens. Porque você sendo humilde diante de Deus, você olhando para a cruz, vendo tão depravado você é, e a graça imensa que te alcançou, você vai ver, nossa, que miserável que eu sou. Então você vai tratar aqueles que estão à sua volta como maior. E isso vai acarretar a glória de Deus. Somente isso. Exatamente. E a maior dificuldade nossa, queridos, é lembrar dessas coisas. Pode falar, querido. Eu lembrei de um provérbio chinês que tinha um mestre, né? E ele tinha os seus seguidores, seus discípulos. Eles estavam caminhando por uma estrada na região fria e nisso tinha um mendigo na rua. E aquele mestre, ele viu aquele mendigo, se sensibilizou e tirou a própria capa e deu para aquele mendigo. E nisso eles continuaram a trajetória. E de repentemente o mestre foi tomado de profundas lágrimas. Parou e começou a chorar compulsivamente. E os discípulos não entenderam. Por que, mestre, você está chorando? Eu estou chorando porque eu me orgulhei no meu coração por ter compartilhado a capa. Então a sensibilidade dele, mesmo em fazer o bem, ele reconheceu no coração dele, se tomou de orgulho por ele ter feito aquilo mediante os discípulos. O vídeo que eu falei para vocês, né, do Richard Baxter, ele vai trabalhar muito essa ideia. Nós temos esse perigo. O orgulho ele é terrível por causa disso, porque mesmo quando você faz um bem a uma pessoa,
você pode incorrer no orgulho de estar fazendo aquilo. Então, assim, a Bíblia vai mostrar que isso é tão perigoso que em Provérbios 16:5, Provérbios 16:5, a palavra que é usada aqui é abominação. Abominação, queridos, é difícil expressar o que é abominação, humanamente falando. Porque quando você fala de abominação, você tem que pensar em Deus esmagando Cristo na cruz. É abominação. Os olhos de Deus não podem contemplar, ele abomina o mal. Você vê? Mas só foi imputado. Então, essa palavra que o autor bíblico vai usar aqui em Provérbios 16:5. Abominação é ao Senhor todo arrogante ao coração, ou de coração. É evidente que não ficará impune. Ou seja, nós temos que alertar as pessoas e a nós dos perigos do orgulho, porque Deus não deixará você impune, querido. Ele vai te pegar. E isso, o Josemar tem uma mensagem maravilhosa que diz assim: Deus, o seu maior inimigo. Deus é o seu maior inimigo. Se você tiver Deus como inimigo, ele é o seu maior inimigo. Então, o que você tem que fazer? Procurar ser amigo de Deus o mais rápido possível. Faça-se amigo. Agora, como que você faz isso? Pedindo misericórdia. E eu te digo mais: se você conseguir pedir misericórdia, é porque já é o Espírito Santo fazendo. Porque você não consegue sozinho. É uma loucura isso, mas é a palavra de Deus e nós nos regozijamos nisso. Eu sei que para o intelecto humano isso não faz o menor sentido. Mas é por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus para os seres humanos não regenerados é loucura. Agora, para nós, queridos, eu me regozijo nessa verdade de que não fui eu que vim a Cristo. Foi Ele que foi lá pela misericórdia de Deus, no poder do Espírito Santo, me pegou. Porque eu estava correndo dele a 250 km por hora. É que Jesus é mais rápido. Louvado seja Deus. Ele é mais rápido. Então, Deus odeia o orgulho. Então, como que nós vemos, se nós somos humildes? Se estamos matando o orgulho. E como nós vimos, nós podemos ser orgulhosos fazendo tanto o bem, quanto fazendo o mal. Como eu disse, aquela pessoa que sabe que está mesmo ali, porque eu sou o cara. Então, essa pessoa está fazendo mal. E todo mundo está vendo que é mal. Agora, tem pessoas que fazem o bem, como ele disse, daí deu a capa, mas se sentiu melhor do que o outro, porque ele tinha uma capa para dar, e o orgulho pode ter vindo ao seu coração. Então, Cristo é o nosso modelo de humildade. Vá para Mateus 11:29, é o texto que eu já citei para os irmãos, mas é bom a gente ir lá para a gente aprender a gravar esses textos. Irmãos, eu poderia, por exemplo, pegar aqui o texto do lava-pés, tá? É porque o tempo nosso realmente é muito curto, já está acabando, então não dá para pegar todos os textos. Mas Mateus 11:29 vai falar sobre a humildade do nosso Salvador, e nós deveríamos gastar tempo meditando nisso, né? De como ele abriu mão da sua glória. E esse abrir mão da sua glória não é que a glória não estava nele, como eu disse, a kenosis não é ele abrir mão tirando, não, mas é ocultando. A glória estava oculta a ponto de quando na transfiguração essa glória aparece, né? E, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai vê-lo ressuscitado, a glória está lá de novo, né? Mas durante o ministério de Cristo, nós podemos ver a glória de Cristo, né, com o seu corpo glorificado na transfiguração. Então, em Mateus 11:29, a Bíblia vai dizer o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Você vê, é um aprendizado. Você não pode achar que você já sabe, porque é um aprendizado e ele vai até o fim de nossas vidas. Porque eu sou manso, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Fala, Peixada, pode pegar um microfone aí. Passa o microfone para o Wallace aí, meu filho. Aí atrás. O Paulo tem um texto dele de 2 ele vai dizer assim: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, soberbo, a ninguém exploramos, não digo isso para a vossa condenação, já tinha dito que está em vossos corações, para juntos morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a vosso respeito. Jactância quer dizer arrogância, né? Então, assim, a gente tem que fazer todas essas coisas que você tem falado aí, tá tudo certinho, bonitinho, show de bola mesmo. Mas pode nunca esquecer de usarmos de falsa humildade.
para com o evangelho. Isso aí. Né? Aham. É quando você tiver com uma pessoa que você está vendo que a pessoa não está pregando a verdade, não está falando a verdade, e está absolutamente como o pessoal de Coríntios está fazendo, e você da sua falsa cristã. Isso aí, entendeu? É aquilo que Paulo está falando sobre a jactância dele. Ele está dando, entendeu? Exatamente a jactância que você está falando. Olhando em Cristo, pelas coisas que Cristo ensina para ele e mostra para ele, para que ele possa fazer. Afinal de contas, ele fala que ele é um imitador. Ok? Só para dar essa... Não, tranquilo. A ideia nossa... No que nós nos orgulhamos? Porque há um orgulho saudável, que é esse que o Wallace está falando. Qual é o orgulho? Paulo fala assim, eu me gloriarei no quê? Na cruz de Cristo. É só lá que nós podemos nos orgulhar. Nós podemos nos orgulhar da cruz de Cristo. Por quê? Porque quando nós não estamos orgulhosos da cruz de Cristo, nós estamos orgulhosos da obra que Deus fez. Isso é maravilhoso. Você vê que o orgulho, ele é algo negativo voltado para qualquer coisa na linha horizontal aqui. Mas quando nós apontamos na linha vertical, né, nós podemos nos gloriar na cruz. É isso que Paulo fala. Eu não me gloriarei senão na cruz de Cristo. Nós podemos ficar orgulhosos do que Deus fez. Então nós podemos estar orgulhosos da expiação. Nós podemos estar orgulhosos da propiciação. Nós podemos estar orgulhosos da morte vicária de Cristo. Nós podemos estar orgulhosos da predestinação. Nós podemos estar orgulhosos da justificação. Nós podemos estar orgulhosos porque foi Deus que fez. E Cristo se orgulhava das obras do seu Pai. Ele não se envergonhava de nenhuma delas. Então, isso que o Wallace está falando é de suma importância para nós entendermos o seguinte. Então, Alexandre, onde que eu posso botar o meu orgulho? Na cruz. Coloque no verdadeiro evangelho. Lá você pode se orgulhar. Por quê? Porque esse orgulho não é para você. Porque normalmente o orgulhoso se orgulha do que ele fez. Mas nós podemos nos orgulhar do que Cristo fez. Aí não há pecado algum. Então, olhando para o Calvário e dominando essas doutrinas, propiciação, redenção, eleição, você pode se orgulhar do que Cristo fez. É maravilhoso. Nós podemos exaltá-lo e glorificá-lo. E com isso, combater o falso evangelho. Se alguém chegar para nós pregando outra doutrina, a Bíblia fala assim, seja anátema. E fale que Paulo falou isso. Só digo porque está escrito. A Bíblia não vai deixar respaldo para nós tentarmos ganhar as pessoas com comichões no ouvido, que coisa gostosa. Não faça isso. Fale a palavra de Deus. Olha, isso é pecado. Olha, a Bíblia não diz isso. Olha, você está interpretando o texto errado. E aí, normalmente quando isso acontece, as pessoas dizem assim, que nós somos orgulhosos. Mas o apóstolo Paulo foi chamado de orgulhoso também. E Jesus, de certa forma, se você olhar, ele foi chamado de orgulhoso porque quando as pessoas falavam assim, que Jesus está dizendo, né? Veio João Batista que não comia nem bebia. Aí você fala assim, tem demônio. Agora vem o filho do homem que come, mas é um glutão, um beberrão, né? Eles achavam que Jesus era o cara, né? Assim, que ele podia fazer o que ele queria. Você vê, de todos os jeitos as pessoas vão tentar encontrar pecados em nós. Então, Cristo, né? Essas são as características de Cristo na sua humildade. Ele tem direitos, mas não exerce. Isso é algo que nós devemos aprender, querido. Às vezes, e aí você tem que ter sensibilidade do Espírito para entender isso, você vai ter que abrir mão dos seus direitos. Jesus abriu mão da sua glória para habitar num corpo perecível, carnal. Entende o nível de humildade que ele tem que descer? Você também, querido. Você tem que descer desse pedestal que o pecado te colocou e se humilhar. Por que a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Humildes ali, a palavra é mendigo. Bem-aventurados os mendigos de coração. Qual é a ideia do mendigo? É alguém que não consegue se sustentar. E Jesus está falando que essa pessoa é feliz. Agora, como é que alguém pode ser um mendigo, pode ser feliz? É como bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Como é que alguém pode ser feliz e chorar? Porque ele está falando do choro pelo seu pecado. Olhe para dentro do seu coração, veja o quanto ele está contaminado por pecado e peça perdão e chore. Chore. Davi dizia, os meus lençóis estão imundos de água, de tanta lágrima. Mas alguém já pregou sobre nós, dizendo o seguinte, nós somos a geração dos olhos secos. Sério mesmo, pare e pense, qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado, querido? Pense nisso. Pense nisso.
Qual foi a última vez que você chorou por causa do seu problema? Agora você é específico. Qual foi a última vez que você chorou por causa do seu orgulho? Entende isso? Porque nós não estamos sendo humildes de reconhecer que nós somos uma desgraça se não fosse a graça de Deus conosco. Entende? Então, abra o seu coração para Deus e chore. Mostre para Ele seus pecados. Nós temos que colocar o outro, como o irmão falou, sempre no lugar mais elevado do que nós. Paulo fala isso: tende o outro maior do que você. Nós somos o contrário às vezes. Nós achamos que porque nós lemos mais, estudamos mais, oramos mais, porque vamos mais ao culto. Eu já disse que é a coisa mais idiota que já inventaram nesse planeta, chamado cristão, assim, né? Porque no mundo não tem essas coisas assim, não, mas no mundo do cristianismo tem. O cara fala pro outro assim: você orou quantas horas essa semana, Henrique? Aí o Henrique fala assim: eu orei 2 horas. Ih, eu orei 6. É a mesma coisa que eu pergunto assim: você disse para André, eu te amo, quantas vezes essa semana? Ah, eu falei 2 vezes. Ih, perdeu, eu falei 8 para penha. O que adianta isso? Alguém saiu ganhando com alguma coisa aqui? Você está vendo que não faz sentido você medir a sua vida de espiritual pela que o outro é? Isso não faz o menor sentido. Porque Jesus, dizendo para Pedro, ele disse o seguinte: olha, vem e segue-me. E Pedro perguntou assim: mas e aquele? Se eu quero que ele fique, deixa ele aí. E Pedro, alguns irmãos pensaram o seguinte: que Jesus tinha dito que João ia viver aqui para sempre, que ele nunca ia morrer. Nós sabemos que ele morreu. Então qual é a ideia ali? A ideia é que Jesus está dizendo o seguinte: olha, cuide da sua vida, Pedro. Eu estou mandando você me seguir. Olhe para mim, não olhe para João. João, eu vou fazer o que eu quiser de João. E você, eu vou fazer com você o que eu quero fazer. O que eu quero fazer com você? Eu quero levar você a Roma para você ser crucificado de cabeça para baixo. Porque é assim que você vai me glorificar. Já João não. João vai me glorificar, mas ele vai me glorificar. Eu quero botar ele na ilha de Patmos e depois ele vai sair de lá e vai morrer de velhice. É isso. Os dois vão me glorificar, mas um vai me glorificar morrendo crucificado, de cabeça para baixo. O outro vai me glorificar morrendo de velhice. Assim como o meu servo, apóstolo Paulo, vai me glorificar sendo decapitado pelos romanos. E nós, queridos, como iremos glorificar a Cristo na nossa morte? Entende isso? Busque essa humildade. Então, coloque sempre o seu irmão num patamar mais elevado que você. Ele está sempre num patamar mais elevado. Abre mão de si mesmo em benefício dos outros. Isso é ser humilde. Você vê, foi o que Cristo fez. Ele abriu mão da sua vida para morrer por gente que não presta igual eu e vocês. Pense sobre isso. Nós devemos aprender com Cristo a obedecer o Pai em tudo. Quando você vai tomar uma decisão, olhe para as Escrituras, veja como que Jesus fez e faça o que Ele fez. Tome as atitudes com base naquilo que Deus quer que você faça. Olhe para o texto dos lava-pés. Veja a última parte, João capítulo 13. A gente está encerrando, tá, irmãos? João capítulo 13. Acredito que é o último texto, se não foi o penúltimo. João 13, nós temos toda a narrativa. Eu não vou ler o texto todo, os irmãos conhecem o texto, ele é maravilhoso. Jesus lava os pés dos apóstolos, inclusive de Judas. Eu não tenho tempo para falar disso aqui, mas é maravilhoso isso. Ele lavou até os pés de Judas. Mas eu quero ficar concentrado na postura de Cristo no início do texto. Ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no namoro até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Isso aqui é uma coisa que nós temos que ter em mente. Levantou-se da ceia, tirou a sua roupa e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos apóstolos. Então, eu lembro que uma vez o Pablo fez isso. Ele pegou uma bacia, meu pai foi lá na casa dele e ele lavou os pés do meu pai. E eu fiquei meditando naquilo, dizendo o seguinte: esse texto do lava-pés não estava lá para isso. Como que eu lavo o pé dos meus irmãos hoje, como Cristo? É sendo humilde, queridos. É não se achando melhor do que o outro. É tentando abençoá-los de todas as maneiras possíveis. Mesmo que numa posição hierárquica, que foi o que Jesus falou: vocês têm me chamado Senhor e eu sou, mas eu, sendo o Senhor, lavei seus pés. Mesmo que numa posição hierárquica nós estejamos numa postura maior, nós devemos servir. É isso que esse texto está mostrando para nós. E por último, queridos, é uma conclusão. Primeiro, seja sábio segundo as Escrituras e se humilhe. Segundo, olhe para Cristo. Ele poderia ter sido orgulhoso porque ele tinha tudo para se orgulhar, porque ele só ele é.
E ele não fez isso. Aprenda com Cristo a viver em plena humildade para quê? Para a glória de Deus. Essa deve ser a razão da nossa existência, a glória de Deus. E o último texto que eu quero ler, está aqui na minha Bíblia, você não precisa abrir aí não, é Lucas 17:10, que diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo que eu vos mandei, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Entenda isso. Quando você está no seu trabalho e o seu patrão, pega um exemplo ali do irmão que vende carro, ele tem funcionários lá. Ele diz o seguinte para o funcionário dele: olha, vá lá e venda aquele carro para aquele rapaz lá que ele chegou ali agora. O rapaz foi lá, fez a venda do carro e voltou e chegou para o seu patrão e falou: ó, o rapaz comprou o carro. O nosso irmão poderia dizer o seguinte: pô, parabéns, você é o cara, você é sensacional, pô, peraí, pô, vou dobrar sua comissão. Ah, você é o... Ele poderia fazer isso, mas ele é patrão e o cara é empregado. Eles têm um acordo firmado, eles fizeram uma aliança. Olha, até no trabalho nós temos uma aliança. Foi feita uma aliança. Olha, você vende o carro, eu vou te pagar tanto pela comissão daquela venda daquele carro. Então o funcionário foi lá, fez o que foi mandado e voltou. Ele não vai dar 2, 3, 4 salários a mais porque o cara vendeu o carro. Não vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Beleza, ó, chegou outro, vende lá. Vamos pro jogo que o trabalho é roubo. Vamos embora. Vamos, pau tá quebrando, tem mais carro para vender. Você entende? Você não vai ficar... É a mesma coisa que Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu já instruí vocês aqui como que vocês têm que agir. Quando vocês forem instruídos, o que você deve fazer? Ficar feliz com o que você fez apenas. Beleza? Não espere, oh, meu servo maravilhoso, eu vou te colocar lá como subgerente, agora você vai classificar. Não é isso. Você só vai receber o que foi combinado. E agora, aplique isso à nossa salvação, queridos. O que nós recebemos por sermos servos inúteis? A glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Nossa geração é uma geração que não foi construída para contemplar a glória de Deus. É por isso que não há esse anseio de ver o Salvador. Por isso que as pessoas não estão divididas. Paulo estava dividido, as pessoas nem divididas estão. Elas querem ficar aqui mesmo e querem usufruir de tudo que esse mundo pode dar. Mas pense no brilho. Você já... Eu vejo o sol de manhã, queridos. Todos os dias, quando eu levanto para trabalhar, eu vejo o sol de manhã e eu fico pensando: poxa, o apóstolo Paulo viu uma luz mais forte que esse sol. Eu quero ver essa luz. Eu quero ver a face do Salvador. Eu quero ver suas mãos transpassadas. Vocês nunca tiveram esse desejo de ver as mãos transpassadas? Vai haver buracos por toda a eternidade naquela mão abençoada, que nunca maltratou ninguém, que nunca foi orgulhoso. Haverá uma marca nos pés dele. Quando nós nos prostrarmos, nós podemos ver os pés transpassados. Você entende a grandeza dessa visão? Mas se o seu coração não foi capturado pela humildade de Cristo, você nem querer se curvar vai. A roupa que ele veste, você já parou para pensar na roupa que ele está vestindo? Ela brilha. E nós devemos desejar ver esse brilho todos os dias. É por isso que quando você levanta de manhã, pense que aquele pode ser o seu último dia. Pense nisso. Então viva de forma humilde, queridos. A pior coisa é quando nós olhamos para os nossos pecados e nós vemos o orgulho. Então, gaste seu tempo com as Escrituras, meditando em como Cristo é maravilhoso. E aí você vai entender o que as Escrituras dizem e por que o apóstolo Paulo estava tão dividido. E você vê, Jesus apareceu para Paulo. Paulo foi ao terceiro céu e viu Jesus lá, mas ele está doido para ir embora daqui. Nós nunca vimos nada disso. Seu coração não inflama por querer ver isso. Pense sobre isso, queridos. Era isso que nós queríamos meditar nessa manhã. A nossa humildade só vai florescer para a glória de Deus se nós matarmos essa praga que está dentro de nós, chamada pecado. E a raiz dela é o orgulho. Então mate seu orgulho. Nunca se ache melhor do que os outros. Sempre se ache inferior aos outros. E se você se comparar com alguém, diga: é pela misericórdia de Deus que eu sou o que sou. Como o apóstolo Paulo diz, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Eu espero que você possa sair daqui pleno do poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto nessa manhã. Agradecer aos irmãos que nos visitam nessa manhã. Deus possa abençoá-los grandemente. Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome nesta manhã. Pai, nós queremos aprender contigo a ser mais humildes.
e mostra-nos a tua glória. E isso nos basta, porque nós precisamos contemplar a glória do Senhor na face do teu Filho, como a tua palavra nos diz. Mostra-nos isso através das Escrituras. Mostra-nos as grandezas dessas doutrinas, desses seus atributos, como a humildade que o Senhor tem, que só seria possível ser vista na pessoa do teu Filho. Mas nós poderíamos gastar tempo falando da humildade do teu Espírito em habitar dentro de nós. Como pode um ser santo, santo, santo habitar em pessoas pecaminosas e más como nós? Pai, nós não temos tempo para meditar isso nessa manhã, mas estamos gratos ao Senhor pelo que o Senhor já nos deu. Te pedimos que o Senhor nos prepare para essa noite, onde ouviremos ainda mais as grandezas a respeito do teu nome, porque aqui neste lugar nós só temos um único assunto: Jesus Cristo e esse crucificado, e nós falamos isso para o louvor da sua glória, porque o Senhor levantou homens e mulheres que querem ensinar a verdade da tua palavra. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem preservado a tua verdade. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa estar em todos os corações nesta manhã, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e tenha um bom almoço na presença do Senhor.